Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Dá Minha Força. Nós vamos começar agora o nosso trabalho com o Enem. Nós queremos justamente dar uma força na prova do Enem. Queremos, ao longo do ano, estar ao seu lado, resolvendo exercício, trabalhando contigo, para que você consiga a tão sonhada vaga, a sua aprovação. Então é o seguinte, nessa primeira aula, nós vamos trabalhar com Matemática 1, Matemática para Enem. Como que vai funcionar? Aqui, nós vamos falar da teoria de forma rápida, porém, com uns macetes, umas dicas muito legais e boas, mas lá na plataforma tem um PDF mais completo. Além do PDF mais completo, tem alguns exercícios que são resolvidos, indicados, e tem exercícios também do Enem, exercícios parecidos com o Enem. Somente dessa forma você vai treinar, você vai fazer os exercícios e você vai conseguir uma aprovação, tá bom? Então, olha só, hoje nós vamos começar a Matemática 1 para o Enem, vamos começar falando sobre os conjuntos. Vamos apresentar a teoria bem simples e, no final, vamos resolver um exercício de um vestibular do Enem. É o seguinte, a primeira pergunta que nos aparece é o que é um conjunto ou o que é conjunto? Conjunto, de forma bem simples, é uma coleção, seja a sua coleção de brinquedos, na sua coleção de carros, de blusas, enfim, é uma coleção. E ele pode ser representado de que forma? Ele pode ser vazio, ele pode ser unitário, o conjunto pode ser finito ou infinito, tá bom? Como que nós vamos representar o nosso conjunto? Ele pode ser representado das seguintes maneiras. Via símbolos matemáticos, seria chaves, colchetes, parênteses, ou via diagrama, um círculo fechado, um triângulo, uma outra figura geométrica qualquer. Se for via chaves, colchetes e parênteses, o seu conjunto, os seus elementos têm que estar separados por ponto e vírgula. Por outro lado, no diagrama você não precisa utilizar ponto e vírgula, basta substituir ou espalhar os seus elementos no seu diagrama. Tudo bem? E agora nós já vamos apresentar a primeira relação dos conjuntos, que é a relação de pertinência. Essa relação é bem simples, tá? Por quê? Porque essa relação, ela faz um relacionamento, ou seja, ela linka elemento e conjunto. Falou de elemento, falou de conjunto, estou falando de pertinência. E se é de pertinência, só existe dois símbolos, pertence e não pertence. Então vamos a esse exemplo. Eu tenho um elemento B e aqui eu tenho um conjunto das letras. Eu vejo que esse elemento ele pertence a essas letras. Então, logo, B pertence aos elementos das letras. Um segundo exemplo é, eu tenho uma laranja e eu vejo que existe um conjunto, quer fazer um relacionamento de um conjunto das flores, mas laranja não pertence às flores, tá bom? O outro exemplo, muito legal e importante, são os das relações de inclusão. Se você não aprendeu isso nesse exato momento, você já deve estar desesperado porque você não lembra os nomes desses símbolos. Não se preocupe, você não precisa gravar. Nós vamos entender de forma bem simples. O primeiro macete que você tem que guardar é esse aqui, ó. A boca está sempre virada para o maior. Ou seja, a boca está para o maior. Que maior? Inclusão, estamos fazendo um relacionamento de conjunto e conjunto, certo? Olha esse exemplo. Frutas é um conjunto das frutas. E maçãs, conjunto das maçãs. Quem é maior, frutas ou maçãs? Frutas, então a boca está virada para o maior. Então, frutas contém maçãs. Agora, um outro exemplo, nós temos o conjunto das maçãs e o conjunto das verduras. Quem é maior, conjunto das maçãs ou das verduras? Das verduras. Logo, verdura, maçãs não está contido em verduras. Tá bom, pessoal? Falamos de inclusão e aquele que é muito importante. Esse aqui é o que pode aparecer bastante, tá, pessoal? É o seguinte, relação de união e interseção. Meus amigos, preste atenção nisso aqui. União junta todos os elementos. Interseção junta os repetidos. Básico, direto. Exemplo, conjunto A, nós temos os elementos 1, 2, 3, conjunto B, 3, 4, 5. A união B, 1, 2, 3, 4, 5. Agora vamos falar da interseção. Vamos juntar somente os repetidos. A interseção B. A interseção B, vejo que o elemento 3 ele pertence ao conjunto A e o elemento 3 também pertence ao conjunto B. Quando eu faço a interseção B, só me aparece um elemento que é justamente esse que aparece, que é o número 3. Beleza, pessoal? Essas três dicas que foi inclusão,
pertinência em união e interseção, ela é o básico para que você possa resolver seus exercícios, tá bom? Agora nós vamos resolver um exercício do Enem e é preciso ter bastante atenção nesse exercício. Olha só, esse foi do Enem de 2009, uma questão que, na minha opinião, ela não é fácil, ela nos engana. Vamos lá. Uma pesquisa foi realizada para tentar descobrir, do ponto de vista das mulheres, já até marquei, qual é o perfil da parceira ideal procurada pelo homem do século XXI. Alguns resultados estão apresentados na tabela abaixo. Eis a tabela. Cuidado com as tabelas do Enem, pessoal. Cuidado. Foque no que ele está pedindo. Tá? Você tem que ler toda a informação, você tem que focar no que ele está pedindo, porque a tabela do Enem te induz ao erro sempre. Então a tabela ainda nos diz aqui, ó, o que as mulheres pensam que os homens preferem. É o que as mulheres pensam, não o que os homens pensam. Olha só, 72% tem certeza que os homens odeiam ir ao shopping. No entanto, 39% dos homens disseram achar a atividade insuportável. Agora, 65% pensam que os homens preferem mulheres que façam todas as tarefas de casa. No entanto, 84% deles disseram acreditar que as tarefas devem ser divididas entre o casal. Tá? Foram dadas as informações. Se a pesquisa foi realizada com 300 mulheres, então a quantidade delas que acreditam que os homens odeiam ir ao shopping e pensam que eles preferem que elas façam todas as tarefas de casa é. Eis aqui as respostas, tá? Qual delas nós vamos marcar? Beleza? Questão um pouco grande, na minha concepção, ela é uma questão intermediária ou já pode ser qualificada como uma das questões difíceis, mas vamos resolvê-la. É o seguinte, primeira coisa que nós temos que fazer é anotar dados, lembrando que nós estamos anotando as informações das mulheres, então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de NA a primeira abordagem, que foi 72% das mulheres têm certeza que homens odeiam ir ao shopping, tá bom? Vou chamar de NB a relação que diz que 65% acham que os homens preferem que as mulheres façam todas as tarefas de casa. NA e NB. Tudo bem. Ele está querendo, deixa eu trazer novamente, ele tem interesse em quem? Ele tem interesse, isso aqui, ó, quantidades que odeiam ir ao shopping e que prefere que elas façam todas as tarefas de casa. Lá nas notas de aula a gente dá um macete dizendo sobre ou e e. Aqui está falando de e. Se está falando de e é interseção, se está falando de ou é união. Basicamente é isso. Então vamos trabalhar com conjuntos. Ele está querendo justamente a interseção desses caras. Então vou fazer um conjunto A. Vou fazer o conjunto B. 72% e 65%. Tudo bem? O interesse desse camarada é justamente esse pessoal aqui do meio. É justamente a interseção B. Como que a gente chega nesse cara? É o seguinte, vocês concordam comigo que esse cara aqui, só esse cara aqui, ele é A menos a interseção B? Simples, né? E que esse cara aqui, ele é B menos a interseção B? Se eu fosse isolar esses camaradas. É isso. E que o conjunto todo, a união de todo o conjunto, se eu fosse pegar aqui, ó, fazer um outro conjunto, um conjunto novo. Quem eu teria? Eu teria A união B, que seria os elementos de A mais os elementos de B. Só que os elementos de A mais os elementos de B têm a relação aqui subtraindo da interseção. Então, como é que vai ficar? Vai ficar, vou chamar NA mais NB menos a interseção AB. Tranquilo? Isso que foi feito. Então, vamos nós. 72%. A união B é 100%. É análise 100%. Igual a 72% mais 65%
mais a área de interesse. Fazendo essa relação, essa conta, nós vamos ter que isso aqui vai dar, somando esses dois, subtraindo isso aqui, de 100, vai nos apresentar 37%. É igual a A interseção B. Porém, 37% do total. Qual foi o total de mulheres? 37% de 300 mulheres vai nos dar um valor 111. Então, a resposta seria superior a 100 e inferior a 120. Essa é a resposta. E essa foi a primeira questão que nós fizemos envolvendo o Enem. Nós vamos procurar sempre atacar as disciplinas que mais aparecem, tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Visitem a plataforma, baixem o PDF. Valeu, tchau, tchau.